Nós vamos meditar um pouco na palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu quero que você ouça esta palavra. Eu quero que você esteja atento àquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao teu coração. Porque todas as vezes que nós abrimos a palavra do Senhor, abrimos a Bíblia, todas as vezes que nós lemos a Bíblia de uma forma atenta, abrimos e lemos no mover do Espírito, ouviremos a voz do Senhor, e o Senhor está sempre pronto a nos dirigir, a nos colocar na direção certa, no caminho certo, no caminho que nos leva para a sua presença, e que assim sejamos instrumentos nas suas mãos. Irmãos, é preciso entender esta verdade. E que você que me ouve, onde quer que você esteja, ame o Senhor com todas as forças do seu ser. Ame a Deus com todas as tuas forças. Fale para o Senhor: Deus, aqui está a minha vida. Eu quero viver não conforme meu entendimento, mas eu quero viver na presença do Espírito, direcionado pelo Espírito, levado pelo Espírito, guiado pelo Espírito. Evidentemente, irmãos, que a partir do momento que nós fazemos tal declaração para o Senhor, que nós fazemos tal afirmação para o Todo-Poderoso, é preciso estar preparado, é preciso estarmos preparados, porque o Senhor há de nos usar, e há de nos usar de uma forma sobremaneira grande, de uma forma grandiosa. O Eterno moverá de uma forma grandiosa na vida daqueles que se colocam à disposição. É assim que é a realidade de Cristo na vida do servo. O Senhor Jesus não levantou homens, não levantou mulheres para que fiquem parados, sentados, esperando a volta do Senhor. Não. Mas o Senhor levantou servos para que estejam atentos, que estejam empenhados, envolvidos nesta batalha, envolvidos nessa luta espiritual contra as trevas, contra os espíritos imundos das trevas. E nós precisamos entender esta realidade e procurarmos trazer a nossa vida cativa ao Senhor, trazermos a nossa vida aos pés de Cristo, amados. Nós não podemos deixar a nossa vida solta ao vento, guiada por toda sorte de doutrinas, filosofias, entendimentos. Nós não podemos viver desta forma, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, que a partir do momento que nós abrimos o coração, que nós sujeitamos a nossa vida, ouviremos a sua voz, ouviremos a sua instrução, e Ele fará coisas maravilhosas na nossa existência. Esteja atento, portanto, à vontade do Senhor. E eu quero chamá-los a atenção para que leiam comigo Tiago, capítulo 4, apenas o versículo 7. Ouça o que nos diz a palavra de Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mais uma vez, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Irmãos, nesse texto nós encontramos a base para a vitória sobre as trevas. Nesse texto está exposto de forma clara a estratégia para vencermos a Satanás, vencermos os demônios que se levantam, os espíritos imundos que se levantam para nos atacar, para nos atormentar, para nos oprimir. Nesse texto, irmãos, está a receita, a estratégia da vitória. Mas o interessante, queridos, é que muitas vezes nós não queremos ouvir a verdade de Deus, nós não queremos ouvir aquilo que o Espírito de Deus de uma forma tão clara nos fala, porque nem sempre é encantador aquilo que o Espírito de Deus fala. Muitas vezes é simples, é muito mais romântico nós nos envolvermos com uma série de estratégias, uma série de situações que hoje são ensinadas por aí, para que assim possam vencer o maligno, vencer o inimigo de nossas almas.
Mas eu quero chamar a tua atenção para a palavra de Deus, eu quero chamar a tua atenção para a verdade do Senhor, porque a palavra de Deus é clara, a palavra do Senhor ela é real, e é esta palavra que nós precisamos trazer viva dentro de nosso coração. É esta palavra que nós precisamos trazer viva dentro da nossa alma. E nesse texto, irmãos, nós vemos a orientação que é primeiro necessário sujeição. Sujeitar-nos ao Todo-Poderoso. Sujeição, irmãos, nesse caso, é a mesma coisa de obediência. Se você deseja vencer as trevas, se você quer ser vencedor, se você deseja vencer as trevas, vencer o diabo, seus demônios, vencer todas as castas malignas, eu quero afirmar para você que o primeiro passo é a obediência. Uma vida de sujeição, uma vida de compromisso, uma vida de retidão aos pés do Senhor. Mas para que você tenha, irmãos, entenda isso. A sujeição como algo efetivo na tua vida, a obediência como algo efetivo na tua vida, precisas andar nos caminhos do Senhor. Tu precisas passar pela estrada que é Cristo Jesus. Os princípios de nosso Senhor e Salvador precisam estar em evidência no teu viver. É impossível, amados, uma vida de sujeição ao Senhor, uma vida de obediência a Deus, se nós não estivermos trilhando nos caminhos do Todo-Poderoso. E nesses tempos do Evangelho tão difícil que estamos vivendo, um Evangelho deturpado, um Evangelho mudando que tem sido pregado em muitas igrejas, nós temos visto que a necessidade de viver em obediência, de vivermos em sujeição aos princípios de Deus são colocados em segundo plano, porque uma série de situações são levantadas. E conforme muitos, o Senhor está obrigado a atender aquelas situações. Mas eu quero afirmar para vocês, amados, à luz da palavra de Deus, que se não houver obediência aos princípios do Senhor, se não houver uma vida de obediência, e a obediência, claro, leva à santidade. Se você não for santo, não for cheio do Espírito Santo de Deus, se você não for templo do Espírito Santo do Senhor, é impossível que você ganhe essa batalha, é impossível que você saia vitorioso nesta batalha, porque o maligno vai destruir você, ele vai pisar em você, ele vai te machucar, ele vai te jogar no chão, ele vai te escarnecer. E é isso que nós temos visto nesses últimos tempos, irmãos. Quantas pessoas que são derrotadas pelas trevas, são derrotadas pelo maligno, são pisadas pelo inimigo. Sabe por quê, queridos? Não observaram o ensinamento bíblico. Não tiveram o cuidado necessário com aquilo que o Senhor ensina na sua palavra, mas deixaram-se levar pelas pregações, pelos livros, deixaram-se levar pelos modismos, deixaram-se levar pelas vãs filosofias, as vãs teologias dos tempos modernos. E evidentemente que todas essas coisas têm origem no inimigo de nossas almas. É o inimigo que se levanta para que, se possível, seja enganado até aqueles que são salvos. Mas o maligno, irmãos, não para. Ele levanta com muita força, ele levanta com muita autoridade e faz que a mentira tenha a aparência de verdade, aquilo que é falso tenha toda uma aparência de verdadeiro. Mas, se nós analisarmos à luz da palavra de Deus, se nós tivermos uma vida segundo o coração do Senhor, se a nossa vida for pautada verdadeiramente nos princípios eternos do Todo-Poderoso, nós teremos o Espírito Santo, e o Espírito de Deus nos dá o discernimento para rejeitarmos toda a ação infrutífera das trevas. E nós não seremos tocados pela mão do maligno, nós não seremos tocados pelo inimigo de nossas almas. Os demônios hão de sujeitar-se a nós, os demônios hão de estar debaixo de nossos pés, porque é assim que a palavra de Deus fala. Mas você não pode esquecer, queridos, é uma batalha verdadeira,
uma batalha sangrenta, uma luta terrível, uma guerra terrível. E eu preciso, queridos, estar em perfeita comunhão com o Senhor. Eu preciso estar em perfeita unidade com Deus. A santidade precisa ser uma marca na minha vida. Eu preciso cultivar a santidade com todas as forças da minha existência, porque sem a santidade eu não conseguirei ver o Senhor. Sem a santidade eu não conseguirei ter a vitória necessária, irmãos. Sem a santidade eu não conseguirei ver o mover do Senhor. Amados, eu preciso buscar essa comunhão com o Todo-Poderoso. Nós que somos servos do Senhor, nós não podemos esquecer esta verdade. Nós não podemos abandonar a verdade do Senhor, mas é preciso cada dia mais amarmos esta realidade e nos doarmos verdadeiramente ao Todo-Poderoso, entregando-nos como instrumentos, como escravos, para que através da nossa existência, através da nossa vida, o Senhor venha fazer uma obra de restauração, uma obra de transformação, uma obra de vitória sobre as obras das trevas. É isso que Deus quer, é isso que Deus deseja. Mas eu preciso entender esta verdade. Eu preciso entender esta realidade para a minha existência. Eu preciso trazer esta realidade para dentro do meu coração. Eu preciso abrir o meu coração para que a palavra de Deus seja dentro dele depositada. Eu a tenha em estoque. Eu preciso ter a palavra em estoque. Eu preciso ter a palavra de Deus em estoque para quando necessário fazer uso. Mas eu só posso estocar a palavra de Deus quando eu a leio, medito, quando eu mergulho nas sagradas letras, quando eu deixo me envolver pelo Espírito Santo de Deus. E se nós não vivermos assim, amados, a verdade desse versículo não será uma realidade na nossa existência. Portanto, queridos, é necessário sujeitar-nos ao Senhor, sujeitar-nos, entregarmos totalmente a nossa vida em obediência a seus princípios, arrancando de nós, arrancando de nosso coração todos os ensinamentos apócrifos, todos os ensinamentos falsos desses últimos tempos, porque são dias difíceis, dias complicados, e a Bíblia diz que nesses tempos o maligno se levantaria com grande poder, com grande autoridade, e temos visto isso, irmãos, e temos visto. Infelizmente, o Evangelho de Cristo Jesus é deturpado, é pregado de forma errada. Os princípios do Senhor já não são mais observados, já não são mais colocados em práticas, porque a igreja tem ensinado que outras situações substituem a santidade, substitui a obediência, substitui a leitura da palavra, substitui a oração, o jejum. É isto que a igreja nesses últimos tempos tem ensinado. Mas eu quero afirmar para você que ouve esta palavra, esteja atento à verdade do Senhor. A palavra do Senhor não mudou, esse texto de Tiago não foi alterado, ele não passou por uma reformulação, não passou. O texto de Tiago, ele continua sendo real ainda para os nossos dias, é um texto verdadeiro para os nossos dias e nós precisamos trazer esse texto para dentro de nosso coração. Irmãos, eu tenho que sujeitar minha vida por completo ao Todo-Poderoso. A obediência precisa ser cultivada dentro da minha existência. Eu preciso carregar dentro de mim um coração cheio de obediência, cheio de temor aos princípios do Senhor. Eu preciso conhecer os princípios de Deus e praticá-lo no meu dia a dia. Eu preciso conhecer os princípios do Senhor, a vontade de Deus e praticar esta vontade no meu dia a dia, porque se eu não viver desta forma, eu terei uma vida fracassada, uma vida horrível, uma vida destruída, uma vida que será totalmente oprimida pelo inimigo de nossas almas, e nesse aspecto ele sairá vencendo, o inimigo de nossas vidas sairá vencedor. Nós precisamos nos sujeitar verdadeiramente ao Senhor,
Sujeitai-vos, portanto, ao Todo-Poderoso, sujeitai-vos ao Senhor, encha teu coração com a verdade do Senhor, mergulhe nas verdades de Deus, ouça a verdade, ouça a palavra e deixe-se mover intensamente, verdadeiramente, pelo Criador. É assim que nós teremos a vitória, irmãos, é assim que nós teremos a vitória. E quando nós nos sujeitamos verdadeiramente ao Senhor, quando estamos aptos, quando nós estamos cheios da palavra, cheios da verdade de Cristo Jesus, quando a verdade, quando o mover do Espírito é uma realidade no nosso dia a dia, estaremos aptos a resistir ao diabo. Assim, irmãos, teremos autoridade, teremos condições de resistir o inimigo de nossas vidas. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, no mover do Espírito, nós vamos enfrentar o inimigo de nossas vidas e vamos colocá-lo debaixo de nossos pés. Esta é a promessa da palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida. Mas eu preciso, irmãos, estar apto. A aptidão vem quando eu estou em santidade, quando eu estou numa vida de busca, quando eu estou numa vida de sujeição verdadeira ao Todo-Poderoso, quando eu me entrego verdadeiramente ao Senhor, quando eu mergulho na vontade do Eterno, quando eu deixo que a verdade de Deus se manifeste poderosamente no meu ser, no meu coração. O que é que você tem feito para resistir, para enfrentar o inimigo de nossas almas? Como é que você tem agido? Onde tens buscado forças? Onde tens buscado forças? Qual é a tua fonte? A fonte de alimentação para que tenhas forças para vencer o inimigo de nossas almas? Isso é para você refletir, queridos. Porque muitos, amados, porque muitos estão vivendo uma vida cristã medíocre, uma vida cristã superficial, uma vida cristã sem a presença de Cristo. Muitos são apenas religiosos de plantão, frequentadores de igrejas. Muitos são apenas crentes, mas não têm disposição, mas não carregam nos seus corações a disposição para deixar-se mover pelo Espírito. É certo, irmãos, que para que o Espírito Santo de Deus mova na nossa vida, nós temos que pagar um preço. Não é um preço financeiro. Não é um preço financeiro, não é uma oferta, não são os dízimos. Mas, irmãos, é uma vida de dedicação ao Senhor. Eu só posso vencer o inimigo da minha alma se eu dedico o meu viver para Deus. Não se equivoque, você que me ouve, não se deixe enganar pelas vãs filosofias desses últimos tempos do fim, tempos nos quais a profecia bíblica diz que o diabo faria grandes sinais. E se porventura você vive uma vida de pecado, se você está vivendo no pecado, se você está cultivando o pecado na tua existência, com certeza não terás resistência, não terás forças para enfrentar o inimigo, para enfrentar Satanás. Não terás. Não se deixe enganar, meu irmão, não se deixe enganar. Se você tem pecado ativo no teu coração, se você está vivendo uma vida pecaminosa, seja ela qual for, certamente você não está em comunhão com o Todo-Poderoso, você não está sujeito à verdade do Senhor, você não está vivendo em obediência aos princípios de Deus, e se você não está vivendo em obediência, você não está em santidade. E se você não está em santidade, é impossível que tenhas comunhão com o Senhor. A Bíblia diz de forma clara, sem santidade é impossível ver a Deus. Mas, irmãos, o inimigo ele é muito astuto. E muitos estão vivendo o pecado, estão vivendo uma vida de pornografia, talvez, uma vida de mentira, uma vida, enfim, no adultério, nas práticas que são contrárias aos princípios de Deus e que são chamadas obras da carne.
Muitos estão dentro do contexto das obras da carne. Mas parece que tem poder nas suas mãos para falar em nome de Cristo Jesus. Estão vivendo o pecado, mas aparentemente tem poder para falar em nome de Cristo. Eu quero falar para você o seguinte: aquele que é o nosso inimigo, ele é astuto e tem estratégias profundas, magníficas, para enganar você, enganar a tua vida e fazê-lo entender que, mesmo no pecado, você está em comunhão com o Senhor. É como se Deus tivesse aberto concessões para você. Você pode ficar no pecado, tem problema não. Eu vou agir através de você, mesmo você no pecado. Isso não vai acontecer, irmãos. Isso é sugestão do diabo. Isso é sugestão do maligno. Entenda isso. Se você porventura é um pregador, mas está no pecado, quem fala através de você não é o Espírito Santo. Se você fala línguas, mas está no pecado, o que você está falando não vem do Espírito Santo. Se tens revelação, se tens profecias, mas está no pecado, quem está agindo, quem está falando com você, não é o Espírito Santo de Deus, mas sim espíritos do mundo das trevas, espíritos de engano que se levantam para que, se fosse possível, enganar aqueles que verdadeiramente estão alicerçados, sujeitos ao Todo-Poderoso. E nós temos visto, irmãos, que nesses últimos tempos as pessoas têm menosprezado a palavra de Deus, têm menosprezado a palavra do Senhor. A Bíblia diz que é de uma forma, as pessoas agem de outra forma e ainda atribui a Deus as aparentes vitórias. As aparentes vitórias. Por que aparente, irmãos? Porque a verdadeira vitória só o Espírito Santo de Deus é que nos dá. E nós lemos na Bíblia uma afirmação muito séria. No dia do julgamento, muitos se apresentarão diante do Senhor e dirão: Senhor, fizemos milagres, falamos em línguas, pregamos o Evangelho, e vai por aí. Apresentarão uma longa lista de serviços prestados à igreja. E a Bíblia diz: o Senhor dirá: não vos conheço, não vos conheço, não vos conheço. Irmãos, talvez você esteja dentro dessa realidade. Irmão, talvez você esteja dentro dessa realidade. Talvez você esteja fazendo um tanto de coisa na igreja, um tanto de coisa em nome do Senhor, mas está sobre a areia aos teus pés. Ou seja, você não está na rocha, você não está alicerçado na rocha. Portanto, quem move na tua vida não é o Espírito Santo de Deus, mas é um espírito imundo, um espírito sujo, um espírito que quer roubar a tua existência, roubar a tua vida, te condenar e te levar para o inferno. Amados, esta palavra não é só para pregadores, mas essa palavra também é para você que muitas vezes não faz muita coisa. Observe quem é que tem dirigido a tua vida. Como é que você tem se portado no reino dos céus? Como é que você tem agido no reino dos céus? Quem é que está dirigindo a tua vida? Quem é que está movendo no seu coração? E se você concluir que o pecado está dentro da tua alma, que o pecado está enraizado dentro do teu coração, que as tuas obras estão dentro da lista das obras da carne, como é que você pode estar falando em nome de Cristo, agindo em nome de Cristo e querendo ir para os céus de Cristo? Como? Portanto, é preciso rever esses conceitos, rever esses princípios e o quanto antes buscar o Senhor, buscar o Senhor. A partir do momento, irmãos, que a soberba, que a vaidade, o orgulho adentra o coração, Cristo Jesus não está com você. O Espírito Santo de Deus já não habita nesse coração, porque o Espírito de Deus não divide espaço com o pecado, Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
É preciso enfrentar o maligno, irmãos. É preciso enfrentar o maligno, mas este enfrentar não é na carne. Esse enfrentar não são com armas carnais. Esse enfrentar são com armas espirituais. Ou seja, a partir do momento que você vive em santidade, você receberá do Senhor a autoridade suficiente para fazer o inimigo calar, para fazer o inimigo fugir, para fazer o inimigo afastar-se. E é isto que o Senhor quer dar para você. Tu precisas, amado, você que me ouve, você precisa buscar Deus com todas as forças do teu ser. Você precisa dedicar, consagrar-se. Você precisa pagar um preço de vida, de obediência, de sujeição, para que tenhas o poder para falar contra as trevas, falar contra os espíritos imundos e ver o agir do Senhor, ver a glória de Deus manifestar-se de uma forma sobrenatural, de uma forma espetacular. O Evangelho do Senhor, ele está ao alcance daqueles que são fiéis. Se você é fiel ao Senhor, se você vive em fidelidade ao Todo-Poderoso, eu quero afirmar para ti, meu irmão, para ti, minha irmã, para você que ouve esta palavra, que grandes coisas o Senhor fará através de você. Grandes coisas o Senhor fará através da tua vida. O Senhor te fará pregar o Evangelho. O Senhor te dará autoridade para curar. O Senhor te dará autoridade para pisar na cabeça dos demônios. O Senhor te dará autoridade para ministrar a sua palavra e ver que vidas se rendem, submetem-se ao poder, à graça de nosso Senhor e Salvador. Mas isso só é possível quando nós consagramos a nossa vida para o Senhor. Quando nós fazemos morrer a nossa vida. Quando nós fazemos morrer o nosso ser, quando nós fazemos morrer a nossa vontade pessoal, quando nós fazemos morrer o nosso viver, porque é morrendo para nós mesmos, é mortificando a carne, que nós vamos dar forças, vamos dar lugar, vamos dar condições para que o Espírito de Deus venha agir através de nós. Se eu não colocar a minha vontade em segundo plano, se eu não sujeitar a minha vida ao Senhor, viver em obediência a Ele, como poderei eu vencer o inimigo de nossas almas? Como poderei eu vencer o rei das trevas? Pelas minhas forças? Só a misericórdia de Deus, só a misericórdia do Senhor. Irmãos, entendamos isso, que a nossa vitória vem através do Senhor. A nossa vitória é o Senhor. Nós somos feitos vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É Ele que nos capacita, é Ele que nos dá condições, é Ele que nos enche de poder e de autoridade. Não podemos viver, portanto, segundo o entendimento do homem, mas vivermos segundo o entendimento de Cristo. É crescendo no conhecimento, é crescendo na estatura do varão perfeito, é lendo a palavra, meditando na palavra, comendo a palavra, enchendo-nos com a palavra. É assim que você faz armazenamento da Bíblia dentro do teu coração, depósito da palavra dentro do teu coração. Nós precisamos depositar a palavra dentro de nosso coração para que nós possamos tê-la pronta para ser usada. Mas eu também preciso orar, eu preciso buscar comunhão com o Senhor. É essa sujeição, esta obediência que vem através da comunhão com o Todo-Poderoso. Eu preciso sujeitar a minha vida para o Senhor. Eu preciso doar-me por completo para Ele. Eu preciso afirmar de forma clara: Senhor, venha sobre a minha vida. Senhor, me envolva. Senhor, encha-me. Aqui está o meu ser. Trabalhe meu coração. Trabalhe minha vida. Eu também preciso sacrificar com agradáveis jejuns. Eu preciso quebrar minha carne. Eu preciso quebrar a minha vontade, a minha velha natureza. Eu tenho que trazer a minha vida cativa a Cristo. E o jejum é a melhor forma para sujeitarmos a nossa velha natureza à vontade do Senhor. E quando nós, irmãos, entendemos esta verdade e buscamos Cristo Jesus em primeiro lugar e nos deixamos envolver por Ele, certamente esse texto de Tiago será uma realidade em nossos corações, porque viveremos sujeitos, viveremos em obediência a Deus. Teremos força para resistir, para enfrentar o inimigo de nossas almas. E quando o inimigo olhar para nós,
Não verá o Elias de Oliveira, não verá você, mas verá o mover, verá o poder do Senhor, verá a glória de Cristo sobre a nossa existência, porque é Cristo a nossa força, é Cristo a nossa força. E Ele certamente fugirá diante de nós. Fugirá, irmãos, porque quem é que pode com o nosso Senhor? Quem é que pode com o nosso Senhor? E quando nós estamos com Cristo, quem é que pode conosco? Quem é que pode? Se estamos vivendo com Cristo Jesus, somos um com Ele, a autoridade, as características, a presença de Cristo será impressa dentro de nosso coração. E nós agiremos no Espírito do Senhor, na autoridade do Senhor. Eu quero afirmar para você que ouve esta palavra. É possível viver a verdade de Cristo de uma forma intensa, de uma forma real, mas é preciso pagar o preço, gente. Temos que pagar o preço da autoanulação, da mortificação da nossa velha natureza, da nossa vontade. É colocar o Senhor no centro da nossa existência. E quando assim fazemos, veremos o mover do Senhor, veremos a glória de Deus, o agir do Todo-Poderoso. E eu quero convidar você que ouve esta palavra, experimente viver a verdade de Cristo, experimente sujeitar-se ao Senhor, viver em obediência aos princípios do Eterno e verás quão grandes coisas o Senhor fará através da tua vida. E serás conhecido como servo do Deus Altíssimo. E serás conhecido como servo do Deus Altíssimo. Aqui, no meio da sociedade e lá nas trevas, os inimigos das nossas almas olharão para você e dirão: aquele é servo do Deus Altíssimo. Seja, portanto, você servo do Deus Altíssimo e verás a manifestação da glória de Deus na tua vida. É o que eu declaro em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhor Deus, eu quero te louvar, Pai, pela tua graça e pela tua misericórdia. Eu quero te exaltar, meu Deus, por cada uma dessas pessoas que ouviram esta palavra. Quero clamar, Santo Deus, que tu venhas mover de uma forma intensa, poderosa, para que cada um reconheça a soberania de Cristo e que possa abraçar Cristo como Senhor e Salvador, que possam sujeitar-se por completo a Ti, Senhor, para que tenham força, para que tenham autoridade, para vencer as tentações, para vencer as investidas do maligno, para fazer o diabo fugir de diante de nós. Meu Senhor, eu quero clamar que tu venhas envolver cada um destes. Quero declarar sobre eles a tua bênção, Senhor, e clamar ainda ao Espírito Santo que tu venhas dar o discernimento necessário para que cada um viva segundo os teus preceitos. Deus, faça segundo a tua vontade na vida desses irmãos amados. Move de uma forma intensa, poderosa, para que cada um seja segundo a tua verdade, segundo a tua vontade, para que haja fidelidade no coração, para que haja comunhão, para que haja unidade contigo. Sobre esses, meu Deus, eu quero declarar toda sorte de bênçãos, que a tua graça e a tua misericórdia os envolva em nome de Jesus. Amém, Senhor. Missão Cristã Vivos, desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 435.